Pessoal, eu sou o professor Emílio, historiador, como você pode acompanhar aí no nosso canal, e estou lançando uma nova proposta aqui para a gente, no formato de aulas mesmo, sem corte, sem edição, a gente vai falando aqui, vai desenrolando. Eu vou trazer para vocês algumas dicas a respeito de todos os conteúdos do Enem, como se fosse um curso, mas sem cobrança, enfim, só com sua participação aqui já vai ser importante para a gente poder dar algumas dicas. Porém, esse primeiro vídeo, ele é inicial, tá? Já eu estou testando um monte de coisa aqui, mas já quero lançá-lo. E aí eu decidi trazer uma proposta que não fosse de conteúdo, e sim para a gente debater o primeiro ponto muito importante na hora da nossa prova, que é como é que eu estudo história para o Enem? Já que alguns costumam deixar de lado, em detrimento da questão das notas, das ciências exatas, mas a proposta aqui é que história seja o seu diferencial, que história faça você subir e alcançar patamares que você nem esperava. Tá? Então, eu vou estar trazendo para vocês aqui nas próximas semanas vídeos a respeito dos conteúdos de maneira rápida, curta, sem cortes, enfim, com o que vier. E aí a gente vai montando essa base de conhecimento histórico pelas próximas semanas, pelos próximos meses, até a nossa prova do Enem. Tá? Então, espero que você goste, que você se inscreva no canal. Não tenho ainda muito esse molejo aqui dentro do YouTube, mas espero que vocês gostem, façam os procedimentos aí de se inscrever, de ativar o sininho, todo aquele negócio todo. E aí vamos para o que importa, que é o nosso conteúdo, tá? E aí, gente, como é que eu estudo história para o Enem? Primeira dica que eu trouxe para vocês aqui no nosso material é que você deve procurar uma forma de estudar, porque não é porque seu amigo estuda daquela maneira que aquela maneira vai ser a melhor forma para você. Tá? Então, existem diversas maneiras de estudar. Tem pessoas que gostam mais de ler, tem pessoas que gostam de ler e resumir, tem pessoas que gostam de ler e fazer mapas mentais, tem pessoas que gostam de apenas assistir vídeos, podcasts e por aí vai. Então, a gente tem várias maneiras de se estudar. Tente, primeiramente, ver qual é aquela que você mais gosta. Tá? Então, essa é a nossa primeira dica. A nossa segunda dica, você vai ver sempre que eu estou olhando para cá, porque eu tenho um monte de tela aqui aberta, para eu não me perder no enredo, né, para a gente não acabar utilizando muito tempo aí em outros temas, né? Mas o segundo ponto que eu trago talvez seja um dos mais importantes para o aluno que é meio leigo ali dentro do conteúdo de história, não sabe muito bem por onde é que começa, que é esquecer elementos antigos de ensino de história. Por exemplo, eu fui criado no meio em que se estudava para a história através de decorar. Decorava nomes, decorava datas, os grandes personagens, os dias importantes, as comemorações, enfim, era assim que se estudava história. E aí, evite, primeiramente, memorizar nomes e datas, porque dentro do contexto que o Enem vai cobrar, isso não é o mais importante, tá? Existem outras questões para você ficar mais atento. Não se apegue aos grandes feitos de maneira isolada. Muitas vezes, por estar estudando história assunto por assunto, acaba faltando a compreensão de que vários eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, nunca busque estudar um assunto de maneira isolada. E os conceitos, eles não deixam de ser importantes, tá? Porque, por exemplo, é muito importante que você compreenda todos os conceitos que são estudados no período iluminista. Tanto os conceitos da liberdade, os vários segmentos que a questão da liberdade vai atingir e aqueles que se esperava que atingisse e não vão atingir, como é que esses conceitos irão ser aplicados dentro de cada conteúdo, porque, por exemplo, o conceito do Adam Smith vai ser muito utilizado dentro da Inglaterra. Então, porém, existem outros princípios iluministas que estavam sendo utilizados em outros lugares, como, por exemplo, na Revolução Haitiana, os escravizados querendo a sua liberdade. Então, a gente tem que ter essa ideia de que os conceitos eles são importantes, mas muitas vezes eles vão aparecer na prova relacionados a vários conteúdos. Então, é importante, não é porque você está deixando de memorizar nomes e datas que você também vai largar os conceitos, tá? Não, eles são muito importantes, é importante ter uma listinha, mas que também você tente aplicar esses conceitos na prática. Inclusive, é o próximo tópico que a gente traz, que é você buscar imaginar o conteúdo ensinado dentro do cotidiano da sociedade. Por exemplo, você está estudando a Revolução Industrial. Tenta pensar como é que aquelas máquinas que estão surgindo vai afetar tanto do patrão até aquele que está desempregado dentro da sociedade. Aquele que está buscando emprego, aquele que é mão de obra fácil para a Inglaterra, por exemplo.
Então, é importante que você tente entender como é que o assunto que você está estudando ele vai se relacionar com as diversas camadas sociais das determinadas sociedades que você está estudando, tá? Por exemplo, outro exemplo muito bom, nós temos a civilização Inca, no qual você pagava o imposto em trabalho. Como é que isso funcionava na prática? É muito importante que você tenha essa ideia. Como é que a mita funcionava na prática? A pessoa deixava a família? Quem é que assumia o papel de liderança familiar dentro da sociedade? Enfim, então são essas questões que são muito pertinentes na hora de estudar a história. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para os meus alunos é que história é como uma série. Sendo que muitas vezes é a série que você não quer assistir, porque você está ali é, contra a vontade na aula de história, você não tem aquele apego pela história, enfim, aí você acaba perdendo um pouco do enredo. Mas a história ela tem um enredo, ela tem ligações, conexões o tempo todo, o que está acontecendo aqui hoje tem uma ligação muito grande com o passado, enfim, então fica ligado nesse ponto aí de relacionar, de compreender como é que as coisas atingiam o cotidiano, pois isso é muito importante para a sua prova, tá? E aí outros pontos também que eu trago é você, talvez esse daqui seja o primeiro passo que você tem que fazer na hora que você vai estudar humanas, não só história, mas humanas. Conhecer as habilidades e as competências da nossa queridíssima BNCC. Tá? Até porque essas habilidades e competências, elas aparecem dentro de todos os conteúdos. Então é mais ou menos, por exemplo, eu quero estudar a Revolução Russa. E aí eu vou lá nas habilidades e nessas competências e eu consigo entender o que é a educação, o que é que o sistema educacional brasileiro quer que eu entenda sobre esse assunto. Qual o objetivo? Quais habilidades eu serei testado? Quais serão as competências que vão aparecer aqui para mim? Então, é muito importante, antes de tudo, que você dê uma lidinha na matriz curricular do Enem de Humanas, todinha, não é muito grande, você consegue ver todas as relações que vão aparecer ali dentro da prova de Humanas e os conteúdos que aparecem também relacionados à história, tá? Então, vai começar a estudar, procura uma forma de estudar, uma forma que lhe agrade e parta para a leitura das habilidades, da matriz curricular, enfim, como é que isso pode ser abordado, como é que a questão vai aparecer. E aí, depois você vai resolver questões. Quando você for resolver questões, aquilo vai começar a fazer muito sentido dentro da sua cabeça, as habilidades, você vai começar a entender como é que o Enem está escrevendo a prova. Porque eu vejo muitos professores dizendo, a chance muito grande de cair esse assunto. Há uma porcentagem muito grande de cair esse outro conteúdo, muito pequena desse. Mas isso daí, gente, é muito relativo. Porque existem conteúdos que podem aparecer 2 anos consecutivos, 3 anos consecutivos, pode passar 10 anos sem aparecer. Então, assim, não existe isso de você focar apenas em alguns conteúdos, e sim você entender quais são ali as informações mais relevantes, fazer as questões para que você entenda como é que é a linguagem do Enem, para que aí sim você desenrole muito bem na hora da sua prova, tá? Então, vê as habilidades, vai resolvendo questões, vai entendendo como é que é a linguagem do Enem. Existem mudanças agora previstas para 2026, né? Como, por exemplo, o próprio sistema educacional brasileiro, né, ali dentro das suas matrizes curriculares, ele vem tentando destacar o protagonismo feminino. Então, a educação está de olho disso. Onde é que estão as mulheres dentro de todos os conteúdos? Porque nós estudamos alguns conteúdos que parecem que só existiam homens dentro da sociedade. Mas não, existiam as mulheres. Onde é que elas estavam? Como é que elas contribuíam? Porque elas contribuíam para o crescimento social. Então, é muito importante ter essa relação de saber como é que aquele tema, como é que ele pode aparecer escrito na hora da prova. Tá? E aí, o nosso último ponto para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo é preciso estudar da idade antiga à idade contemporânea. Não tem jeito, tem que estudar todos os conteúdos, até porque alguns agentes mudam de função ao longo do tempo. Então, um exemplo bom aqui para eu trazer para vocês, o caso da burguesia. A burguesia é uma classe que, na Idade Média, ela surge de uma forma. Ela vai trabalhar com comércio. Na Idade Moderna, ela vai tentar controlar a economia e vai ter sucesso. Na idade contemporânea, ela vai tentar dominar a política. Ou seja, perceba que esse agente ele está mudando de posição, porém ele está mudando de posição através dos eventos que você está estudando. Então, é muito importante estudar todos os assuntos. Por isso que eu vou trazer para vocês aqui, a partir da próxima semana, todos os conteúdos
que tem chance de aparecer no Enem. Na verdade, todos os conteúdos de história possíveis para a gente estudar, para a gente ter uma boa linha temporal de como é que a gente saiu do Egito, da Mesopotâmia, para chegar até os dias de hoje. É a nova série que você vai assistir. Você desliga Netflix, desliga Globoplay e agora vem assistir aqui um pouquinho de história, vem elevar sua aura dentro da disciplina de história, para que você se dê bem no Enem, para que você tenha um bom desempenho e aí nós possamos construir juntos essa construção, esse sentido histórico que muitas vezes afasta o aluno na hora de estudar história, porque ele não consegue compreender o que é que está sendo pedido, o que é que aquele assunto está aparecendo, qual o impacto daquele assunto na sociedade de hoje. Enfim, então, eu espero que eu tenha apresentado aqui para vocês uma nova forma, um novo olhar. A partir de agora, quando você for para as questões de história, você tenha um novo olhar sobre aquele material, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, façam todos os processos aí, se inscrevam, sininho, aquela coisa toda, e voltaremos em breve com o primeiro conteúdo, provavelmente Mesopotâmia, para a gente iniciar os nossos debates, tá? Então, até a próxima.